Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje 27 de janeiro, segunda-feira. Olha, a semana começa aí com a situação complicada para o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Por quê? Vocês estão acompanhando o nosso noticiário, cobertura em relação aos problemas envolvendo o Enem, né? Para quem não sabe, aconteceu o Enem, o ministro comemorou que não havia acontecido nenhum tipo de problema, né? Como no passado, de vazamento, etc. e tal, só que logo depois surgiu, identificaram, né, que 6 mil estudantes que fizeram o Enem, um universo pequeno em relação aos 3,9 milhões de participantes, coisa de 0,15%, mas deu o que falar. Cerca de 6 mil estudantes tiveram suas provas corrigidas com o gabarito errado. Seria um problema que teria acontecido na gráfica. A gráfica chama Valide, uma gráfica que entrou para fazer o Enem depois de problemas com gráficas anteriores, envolvendo até fraude, suspeita de fraude, etc. e tal, mas enfim, ela fez o Enem, só que nesse lote houve a troca do gabarito. Na semana passada, o presidente do INEP, o Alexandre Lopes, até convocou uma coletiva e explicou, né, que esses 6 mil já tinham sido identificados e que o problema já havia sido corrigido, só que fizeram isso ali na pressa, até o ministro também foi falar com a imprensa e tal. Na pressa para quê? Para a abertura do prazo de inscrições do SISU, que é aquele sistema em que os alunos, né, usam as suas notas do Enem para concorrer efetivamente às vagas nas universidades. Então, o resultado de um interfere no outro. E aí, o que acontece é que a divulgação do SISU, que está prevista para amanhã, ela foi questionada na Justiça, né, natural. Hoje, uma desembargadora, já na segunda instância aqui, determinou a suspensão da divulgação das notas, justamente alegando que não se pode divulgar. Se existe um problema que pode ter impactado nas notas, né, e muita gente reclamando que não teve sua prova corrigida, o governo diz que foi corrigido e que precisa divulgar, só que aí a gente entrou nessa dinâmica e a coisa foi suspensa, a divulgação foi suspensa. A AGU acabou de recorrer ao STJ e essa liminar vai ser analisada pelo presidente da corte, está no plantão, o ministro Noronha, tá bom? Bom, esse é o caso. Eu separei aqui algumas notas, alguns posts, né, que nós separamos sobre esse problema. Na sua decisão, né, a decisão que manteve a suspensão da divulgação dos resultados do SISU, teve uma decisão, primeira instância recorreram, e a segunda instância, a desembargadora Terezinha Caserta escreveu o seguinte: não basta que o Enem seja um exame justo, isto é, que avalie com objetividade, imparcialidade e conhecimento dos candidatos. Ele também deve ser percebido como um exame justo. E para isso, impõe-se que os seus organizadores ajam com transparência ativa e passiva a respeito dele, inclusive e principalmente no que diz respeito aos seus equívocos, dimensionando-os adequadamente e adotando as providências suficientes para resolvê-los, fecha aspas, né? Lembrando que a decisão dela veio justamente depois de uma outra decisão da 8ª Vara Civil Federal de São Paulo, que concedeu a primeira liminar, determinando a suspensão do SISU. Aí o governo recorreu, só que aí na noite de domingo, ontem, a liminar foi mantida pela desembargadora Caserta lá do TRF3, tá? Aí o que aconteceu depois disso? Bom, temos aqui a AGU, né, recorrendo ao STJ, havia dúvida se ia recorrer diretamente ao STF, mas foi ao STJ, e o MEC, né, e antes de recorrer, o MEC e o INEP deverão apresentar dados e notas técnicas para justamente fundamentar o pedido da AGU, o recurso da AGU. Tá? Em nota, a AGU afirmou que nenhum candidato foi prejudicado, mesmo com a falha na correção da prova desses 6 mil, e que adotou todas as medidas administrativas necessárias para a solução dos problemas detectados. Abre aspas, qualquer nova medida não alterará o resultado das notas dos candidatos e o eventual adiamento ou a suspensão de prazos do SISU causará prejuízos incalculáveis às instituições de ensino e aos candidatos interessados em acessar a educação superior por meio dos processos seletivos realizados pelo governo federal, bem como ao início do calendário universitário. Então, realmente, você tem de um lado aí uma possibilidade de um impacto gigantesco aí, com consequências econômicas, inclusive, mas especialmente aí consequências
para a vida do estudante, a vida do aluno, e, por outro lado, essa suspeita desse processo do que realmente foi feito, se foi corrigido ou não, enfim, uma decisão difícil para o presidente do STJ, ministro Noronha, que vai ter de definir exatamente qual será o futuro, então, do SISU, do Enem, e talvez até do próprio ministro da Educação, Abraham Weintraub, e do presidente do INEP, Alexandre Lopes, ou até da gráfica, né, da Valide, que é responsável por isso aí. É preciso, obviamente, apurar essas responsabilidades e que elas sejam, né, que os responsáveis sejam punidos, porque diante dessa situação não é possível, né, que se passe pano, tá? O Weintraub também amanhã, olha só a coincidência, ele vai ser julgado pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Pelo quê? Por coisas que ele andou falando no Twitter. Então, o ministro que tem um perfil irreverente, né, vai toda hora no Twitter fazer comentários, etc. e tal. Aí vocês vão lembrar que naquela ocasião em que prenderam na Espanha, né, um sargento que estava integrando a comitiva presidencial, prenderam ele com cerca de 40 quilos de cocaína. Aí, obviamente, os petistas foram para as redes, a oposição foi para a rede e tal, fazer acusações contra o governo. E aí o Abraham Weintraub foi ao Twitter e disse o seguinte, escreveu que o avião presidencial já encarregou drogas piores que a cocaína, fecha aspas. Em função disso, o PT foi à Comissão de Ética Pública e está pedindo aí uma punição para o ministro. Não é um único processo, ele está sendo alvo de vários processos na Comissão de Ética Pública da Presidência da República, tá? Justamente pelas coisas que ele andou postando, que ele andou falando. O que mais eu separei para vocês aqui? Olha, ainda em relação a isso, né? Ainda na decisão da desembargadora, ela disse o seguinte, que o Poder Judiciário não é o esteio para a solução de problemas administrativos que o Poder Executivo enfrenta, mas garantidor de direitos que exerce sua atribuição quando protege os indivíduos do arbítrio do Estado. Ao juiz incumbe, nesse sentido, assegurar que razões de política pública, tais como apresentadas na suspensão da liminar, não se sobrepõem ao direito que as pessoas têm, no sentido estrito do termo, a um exame justo e transparente, cabendo-lhe mobilizar a jurisdição em que é investido para proteger de modo contra-majoritário os interesses dos indivíduos quando violados. Tá? Nós preparamos um vídeo especial, bem didático, com toda essa polêmica, tá? Inclusive para alimentar a polêmica em relação a tweets, etc., o próprio ministro andou respondendo ao pai de um estudante, né? Seria apoiador do governo, etc., teria feito a revisão da prova, enfim. Já mais uma polêmica para o Abraham Weintraub enfrentar, né? Dentro desse cenário aí bastante conflituoso, bastante deflagrado. Inclusive, ele, por causa desse tweet, foi alvo aí já de uma representação da Defensoria Pública da União. Mais um problema aí para ele enfrentar, tá? A Defensoria apresentou à Justiça a representação sobre a atitude dele ao atender ao pai de uma estudante que pediu revisão da nota dela do Enem. O defensor público João Paulo Dorini disse que a atitude do ministro constitui seríssima ofensa ao princípio da impessoalidade. Então, mais um problema aí para o Weintraub enfrentar. Para compensar aqui, olha, é lastimável, né? Porque você tem uma situação em que a queda do Weintraub ela é algo que, vamos dizer assim, que assanha, né, a esquerda. O ministro tem algumas questões aí, algumas políticas importantes, que a gente até preparou no final do ano um balanço mostrando vários avanços, né, do governo em termos de políticas públicas para a educação. Inclusive hoje publicamos mais cedo o programa aqui de 1 bilhão para creches, né, Vale Creches, na verdade. Em vez de construir novas creches, o governo vai usar 1 bilhão daquele fundo da Lava Jato, né, que o STF não deixou a Lava Jato usar, eram 2 bilhões e 600 e dividiu em 5 ministérios para políticas de preservação ambiental, etc. Então, 1 bilhão, quem ficou com a maior parte foi o MEC, 1 bilhão foi para o MEC e eles decidiram, o ministro Weintraub decidiu usar esse 1 bilhão
na distribuição, na compra e distribuição de vouchers, como se fossem vale creche, né, em que as famílias vão poder então pagar por uma vaga numa creche particular. Então, em vez de construir uma creche pública nova, poderiam usar as creches particulares, esses vales para uso nas creches particulares. Tá? Então, até uma boa medida, claro que precisa ser fiscalizada, como todas as políticas públicas, mas uma boa medida que vem, mas que acaba sendo apagada aí em função dessa polêmica em torno do Enem. Olha, essa questão do Enem sempre dá problema, tá? Só que agora chegou aí, talvez fosse melhor se o ministro tivesse segurado o SISU, resolvido essa questão, né, e não colocado a coisa para frente. Então, agora você chegou realmente a mais uma situação em que o judiciário precisa decidir, precisa entrar aí na seara do executivo para decidir. E isso, claro, tem um impacto aí social enorme, tá? Isso ajuda, dependendo do resultado dessa decisão, né? Dependendo da liminar, de como o Noronha decida neste caso, isso pode representar um desgaste muito ainda, até maior do que se esperava, e pode representar até uma situação aí limite para o ministro da Educação ou pelo menos para o presidente do INEP, né? Enfim, vamos acompanhar, vamos trazer aí todas as informações em primeira mão para vocês. Assim que tiver aí uma decisão do Noronha, vocês vão ficar sabendo primeiro no Antagonista, tá? Seguimos a nossa pauta. Sobre o Glenn Greenwald, né, aquela denúncia que foi apresentada, né, no envolvimento dele com os hackers, possível que o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara, tome uma decisão ainda nesta semana se acolhe ou não esta denúncia, né, se transforma aí, se torna o Greenwald réu ou não neste caso. Lembrando que tem uma liminar do Gilmar Mendes que impediu qualquer investigação contra o Glenn. E aí, olha, eu faço aqui uma observação que é muito oportuna, né? A liminar do ministro Gilmar Mendes deveria ser contestada pela PGR, né? Alguém precisava entrar com isso, com recurso, para que isso fosse discutido no plenário do Supremo. Por quê? Porque é uma espécie de imunidade penal, tá, que não existe. Então, uma liminar que, inclusive, nega ao Ministério Público o acesso à justiça, uma vez que impede que o Ministério Público possa denunciar uma pessoa. A denúncia do Ministério Público está longe de significar condenação, muito pelo contrário. Aquilo abre uma ação penal, ele vai responder, ele pode ser absolvido, e isso é muito melhor até para ele, se fosse, né? Porque aí não tinha mais dúvida alguma sobre a participação dele ou não nesse crime, né, dos hackers. Então essa liminar do Gilmar precisava ser contestada. Onde está o questionamento? Onde está a PGR? É preciso reagir. É uma imunidade penal. Né? Então, assim, um absurdo completo. Um desses grandes absurdos do nosso país. Foro privilegiado, né? O jornalista tem foro privilegiado, o jornalista tem foro privilegiado e imunidade penal. Bom, quem está aí tentando negociar uma delação premiada agora é o Ike, mais uma vez, né? É o Ike Batista, o Midas, né? O Brasil toda hora produz um Midas, né? Então vocês fiquem já escolados disso. Toda vez que surgir um sujeito que olha, esse é o gênio do mercado, vocês já colocam os 2 pés para trás, né? E vocês já olhem para o passado, para exemplos como Daniel Dantas, como Ike Batista, como tantos outros que de repente surfam numa onda, vendem uma imagem que não é real, tá? E no caso do Ike aqui cometeu vários crimes, inclusive está aqui agora negociando o quê? Uma colaboração premiada. Só negocia a delação premiada quem é culpado, quem cometeu crime, sabe disso. Embora ele tenha dito há muito tempo que era inocente, que não tinha feito nada de errado. E agora ele quer simplesmente entregar os agentes de mercado, né? Bancos, agentes financeiros, gente que ajudou ele, que segundo eu apurei, gente que ensinou aí para ele o caminho das pedras para o mercado ilegal, né? Para as operações ilegais. E aí ele já, nessa prévia, né, da delação, já indicaria executivos do BS, do Itaú Unibanco, do BTG, do JP Morgan,
e até do Fundo Soberano dos Emirados Árabes Unidos, o Mubadala, tá? Ele não entregou ninguém do judiciário, o que, sinceramente, me traz aí algumas dúvidas sobre o alcance, né? E até a veracidade dessa colaboração premiada. Vamos ver. O pessoal do Rio de Janeiro não topou a delação. Eles tiveram que recorrer aqui à PGR para negociar. Então, mais uma vez, vamos ver no que vai dar. Fora isso, o que eu destaco para vocês? Publicamos em primeira mão um levantamento que mostra a participação dos partidos na aprovação de créditos adicionais demandados pelo governo, tá? No segundo semestre de 2019. Ou seja, quando falta dinheiro, em situações que o Executivo considera importantes, um PLN é enviado ao Congresso para que deputados e senadores autorizem ajustes no orçamento. Entre julho e dezembro do ano passado, o Parlamento aprovou 83,4 bilhões de reais em créditos especiais, ou seja, despesas que não estavam previstas no orçamento. Desse montante, quase 60% constavam em PLNs relatados pelo MDB. O estudo em questão foi feito pela liderança do governo no Congresso e que a partir de outubro, né, passou a ser comandada com a saída da Joyce, a ser comandada pelo senador do MDB, Eduardo Gomes. Ao fazer esses números chegarem agora ao Palácio do Planalto, o MDB quer mostrar sua lealdade a Bolsonaro. O MDB que também tem a liderança do governo no Senado com Fernando Bezerra. O que é interessante aqui, vem em segundo lugar também o DEM, com 9,6 bilhões, e depois até o Podemos, veja, que é crítico, né, o governo, com 6,3 bilhões de reais. A gente sabe, temos inclusive feito questionamentos sobre essas emendas extra-orçamentárias, né, que tem relação com esses créditos especiais. Olha, gente, isso aqui está mostrando o tamanho da base, né, do governo, que não tem nada a ver com aquela base que se esperava, né? Pelo visto, mais uma vez o MDB aí atuando como fiador dos governos de plantão. Bom, destaco aqui para vocês também uma observação em relação a juiz de garantias, tá? Eu apurei que o ministro Luiz Fux quer adotar, né, nesse debate do juiz de garantias o mesmo modelo que ele usou quando ele presidiu a reforma do Código de Processo Civil. Então, ele realizou na ocasião 40 audiências públicas, tá? Recebeu mais de 200 trabalhos acadêmicos sobre o tema e além de 60 mil e-mails com críticas e sugestões. Então, esta é a melhor forma, né, de se conduzir a análise de um tema que mexe, né, efetivamente com o âmago da justiça criminal e não do jeito que o Congresso fez, querendo aprovar, né, de um dia para o outro um negócio ali, um jabuti enfiado no meio. E aí é o que eu digo sempre. Então vem lá o Rodrigo Maia falar aquelas besteiras, se indignou com a decisão do Fux. Isso aqui prova como que se deve ser o debate numa democracia, tá? Então você não pode pegar um negócio, um tema tão delicado, tão sensível, porque senão você gera uma série de inconstitucionalidades, como agora elas estão evidentes. E a Justiça bloqueou até 37 milhões de reais dos bens de Agnello e Filipelli, petista e MDBista, que roubaram juntos na construção do Estádio Nacional de Brasília, que foi o estádio mais caro construído neste país, tá? Um registro final. É isso, gente. Fico por aqui, tem várias outras notícias, obviamente não dá para falar de tudo, eu falei parte das notícias importantes, falei no Boletim a Mais, não deixem de assistir, e também de dar uma olhadinha lá no meu Twitter, @ClaudioIdantas, ali eu deixo aquilo que eu considero importante para que vocês fiquem informados e possam então formar a sua opinião. Não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo, a gente se vê amanhã no Boletim a Mais tarde no Momento Antagonista e claro, na cobertura em tempo real do antagonista.com, no aplicativo A Mais e na cruzweb.com.br. Tchau!